Meus queridos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais uma manhã em que nós nos encontramos na casa de Deus para aprender um pouco mais da sua palavra. Louvo a Deus por tudo quanto Ele já fez em minha vida. Louvo a Deus por quanto Ele já fez na minha família e na igreja do Senhor. Então, irmãos, é de alegria, bastante alegria, nós estamos aqui na casa do Senhor reunidos para escutar a palavra do Senhor e adquirir mais conhecimento aos nossos já adquiridos. Eu louvo a vida do nosso pastor, louvo a vida de todos os irmãos que estão aqui. Pois bem, meus amados, lição de número 6, a viúva de Sarepta. É uma lição vinda de um texto que é bastante pregado por muitos pregadores, pelas nossas igrejas, nossas escolas dominicais. Então é um texto bastante conhecido dos irmãos. Então vamos tentar aprender um pouco mais dentro desse texto, inserido nesse texto. Vamos ver o que Deus nos traz de algo mais dentre essas palavras, que é bastante conhecida, que é um milagre que todo crente quer que acompanhe, que é a multiplicação na sua despensa. Mas Deus é aquele que continua sendo o mesmo. É aquele Deus que foi lá naquele tempo de Elias e continua sendo, e é o mesmo Deus que está nesta manhã para nos ajudar a ministrar a palavra do Senhor. Então, como é de costume meu, como é de costume nosso, que o Espírito Santo possa nos dar uma boa palavra nesta manhã. Graças a Deus. Obrigado. Bem, a introdução. Mas antes tem os objetivos, né, meus amados? Os objetivos desta manhã é compreender que Deus é o nosso provedor, explicar o poder da graça de Deus para com os povos gentílicos e conscientizar-se do poder da palavra de Deus e da oração. Então, mais uma vez eu me encontro numa palavra semelhantemente a umas que eu lecionei anteriormente sobre provisão de Deus. Então eu quero vos falar nesta manhã que Deus é o mesmo, não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Então é o Deus da providência, é o Deus do já, é o Deus de ontem, é o Deus de já, mas também é o Deus de amanhã. Então o crente, dentro dessas palavras, tem que ficar mais tranquilo ainda do que porque Deus vai prover todas as suas e as nossas necessidades. Glorificado é o nome do Senhor. Vamos entrar na introdução. A introdução diz assim: a visita do profeta Elias à terra de Sarepta, onde foi acolhido por uma viúva pobre, é emblemática por algumas razões. Primeiramente, a história revela o cuidado de Deus para com os que se dispõem a fazer a sua vontade. Então vamos aprender, amados, nesta manhã, que o melhor caminho e a melhor decisão a ser tomada pelo cristão, pelo crente, é a vontade de Deus em primeiro lugar. Você quer acertar nas suas atitudes, você quer acertar no que você deseja, então faça a vontade de Deus, que é a melhor vontade para a sua vida. Se você está com dúvida em tomar alguma decisão na sua vida, procure a vontade de Deus. Aí você não vai quebrar a cara nunca, porque Deus quer sempre o melhor para a sua igreja. Então você procure sempre colocar em primeiro em sua vida a vontade eterna e gloriosa do Senhor Jesus, porque é Ele quem vai guiar os teus caminhos, porque é Ele que vai te mostrar o melhor caminho a ser seguido. Então o melhor caminho é fazer a vontade de Deus. Não importa onde estejamos, Deus cuida de cada um dos seus filhos. Elias foi o agente de Deus para confrontar a apostasia do reino do norte. Necessitava, pois, de um lugar seguro para refugiar-se. Em segundo lugar, o episódio revela a soberania de Deus sobre as nações
mesmo tratando-se de uma terra pagã, Deus escolhe dentre os moradores de Sarepta uma mulher que servirá de instrumento, como instrumento da construção de seu propósito. Então, meus amados, qualquer que seja a terra, Deus vai cuidar da tua vida e Deus vai cuidar da tua família. Fica tranquilo, porque Deus é aquele que cuida dos seus filhos e sempre vai cuidar. Então, para que nós possamos ter êxito nisso aí, eu vou só ratificar o que eu já falei. Vamos fazer, ou vamos procurar fazer a vontade de Deus. Fazendo a vontade de Deus, nós estamos fazendo a melhor escolha que o cristão pode fazer. Então, vamos aprender também nesta manhã que a vontade de Deus, ou aqueles que fazem a vontade de Deus, vão ser bem-sucedidos e vão ser triunfantes em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Então, meus amados, é interessante que nós já vemos aqui que Deus, mesmo tratando-se de uma terra pagã, então Deus é o mesmo Deus para todo mundo. Deus escolhe dentro dos moradores uma mulher que servirá de instrumento. Então Deus continua do mesmo jeito. Ele usa quem Ele quer, quando Ele quer, na hora que quer e do jeito que Ele quer. Porque Ele continua sendo Deus e sempre será Deus. Então, quem Ele quer usar, Ele vai usar. Não adianta a gente achar que Deus usa mais um ou outro, ou usa mais A do que B, mais C do que D. Não, irmão. Deus usa na sua vontade e sabe a intensidade e a quantidade que Deus tem que usar. Porque a vontade é dele e a vontade dele é o que, irmãos? É soberana sobre todas as coisas. Então, a vontade de Deus tem que ser primordial em nossas vidas. E nós vamos também estudar o que aconteceu quando se faz a vontade de Deus. E o que aconteceria se nós não fizermos a vontade de Deus, ou realmente se a gente não fizer a vontade de Deus? Deus vai fazer um milagre na nossa vida ou não? Então são essas perguntas que nós vamos debater e vamos não ensinar, irmãos, trocar conhecimento, né, irmãos? Porque, em primeiro lugar, eu sou aluno. Então, eu sei estar aqui, mas também eu sei estar aí do lado dos irmãos. Eu sei ouvir. Então, a maior dádiva é ouvir, não falar, irmão. É por isso que a gente fala, é um ditado popular, mas é certo. É por isso que nós temos 2 ouvidos e uma boca, né, irmão? Ou uma língua, né? Graças a Deus só tem uma língua. Então, temos 2 ouvidos, então é para ouvir mais. Pois bem, tópico 1. Mas eu vou ler até a medida que eu aguento. Depois eu vou pedir para alguns irmãos me ajudem. Então, preciso que os irmãos estejam atentos para me ajudar. Em nome de Jesus. Tópico 1. Um profeta em terra estrangeira. Tópico 1 é o item 1. Ou como os irmãos quiserem chamar. A fonte de Querite. Logo após profetizar uma grande seca sobre o reinado de Acabe, Elias recebeu orientação divina. Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Pois bem, meus irmãos, vamos recapitular aqui para que os irmãos consigam entender o contexto da mensagem. O que quer dizer isso? Elias profetizou uma grande seca, como a palavra está falando aqui da revista, e nós já sabemos que é verdade. Então, Elias, eu queria que os irmãos dissessem o porquê daquela seca. E por que é que seca? Por que Deus não usou outro subterfúgio para chamar a atenção do povo de Israel? Então eu queria que vocês entendessem por que da seca. Primeiro, Baal, os deuses que eles adoravam e que tanto Elias combateu e venceu, para aqueles povos que eram devotos ou que acreditavam na divindade de Baal, Baal era o deus da chuva, ou eles acreditavam que Baal era o deus que provia chuva. Então os irmãos entendem, e alguns irmãos aqui já trabalham, acredito que trabalham em lavoura como eu trabalho, a chuva é quem vai determinar a intensidade de uma safra ou de uma lavoura. Então, queria que vocês entendessem a intensidade
Porque eles acreditavam que Baal é quem apitava a chuva. Então, no ano que uma agricultura que seja cana, trigo, sorgo, milho, soja, que seja, meus irmãos, quando há um ano de bastante chuva, consequentemente a colheita vai ser maior, ou espera-se que a colheita ou a safra seja maior ou melhor. Então, quando isso acontece, que é um ano de muita chuva, que a colheita é maior, que a safra é maior, os lucros são maiores, consequentemente o dinheiro é maior e a rotatividade daquele dinheiro ou da economia, enfim, a economia que gira em torno dessa safra é maior. Então, quando tudo que a chuva produz, ou a consequência de uma chuva maior, é uma produção maior. Então, tudo isso era atribuído a Baal. Então, quando é um ano de muita chuva, ou quando era um ano de bastante produtos, ou quando o celeiro estava muito, ou quando aqueles que criam dizer que Baal era um Deus, e que era um ano de muita fartura, Israel falava o quê? Graças a Baal. Então, para você ver a intensidade da coisa, porque até eu entendo e creio, e tenho certeza que os irmãos creem, o Deus da chuva é Deus, é nosso Jeová, é o Senhor dos exércitos. Então não podia se admitir que um Deus, um pseudo-Deus, pudesse tomar o lugar de Deus. Então o que é que acontece? Deus fecha a porta do céu, para provar que o Deus da chuva é Ele, não é Baal. Então que os irmãos entendam, foi fechado o céu para provar que Baal não é o Deus da chuva. E por que Baal não fez chover durante os 3 anos e 6 meses? Se é que ele é o Deus da chuva. Então Deus trabalha, às vezes, no inesperado, como se diz, como estava falando na verdade de prata. Quando o céu fecha, não tem produção, não tem safra, não tem grãos, não tem alimento. Cadê Baal nesta hora? Baal não tinha nenhum poder, como não tem, nunca teve. Então não podia ser admitir que tirasse a glória de Deus e desse um pedaço de gesso. Como muitos hoje não se chama Baal, se chama outro nome. Então muita gente acha que os santos somos nós, né? Fazem milagre. Ou a gente coloca a glória, que seria do nosso Deus, na pessoa de Jesus Cristo, e santo, um pedaço de pau, um pedaço de gesso. Então o que acontece? Deus, intermédio de Elias, faz com que ele com a fé diz: fecha o céu, Elias, que eu quero ver quem é que vai fazer chover. E através da voz do profeta Elias, durante 3 anos e 6 meses, meus amados, não choveu. Vocês imaginem quando é um ano que tem pouca chuva, não é que não tenha nada de chuva, como é que a gente sofre? As usinas, eu vou pegar o lado que eu conheço, as usinas param mais cedo porque não tem matéria-prima, a cana. Então, se parar primeiro, o desemprego vai entrar primeiro, porque vai ter o corte dos safristas. Concorda ou não? Então, um ano que tem pouca chuva. Imagine se aqui a gente passar 3 anos e 6 meses sem uma gota de água. O que aconteceria? Ia ser difícil, irmão. Mas, segundo a palavra de Deus, nós estávamos debaixo